Bom, como a gente já sabe, o nosso organismo ele é perfeito. Ele é uma magia pura, porque tudo acontece perfeitamente, sem a gente precisar fazer muita coisa. A vida simplesmente ela acontece, ela se desenvolve. Claro que a gente tem os nossos cuidados necessários a serem tomados, mas independente disso, a vida ela simplesmente flui, né? E por conta disso, dessa transformação maravilhosa que a mulher passa na gestação, eu trouxe aqui os primeiros sintomas e até sinais de que pode acontecer no corpo antes mesmo do atraso menstrual. É válido lembrar aqui que isso não é uma regra. Cada corpo ele tem um tipo de metabolismo, um tipo de sensibilidade. Por exemplo, a minha mãe, quando ela me teve, na gravidez que ela estava grávida de mim, ela não teve quase nenhum sintoma. Ela só teve bastante enjoo no primeiro trimestre da gravidez. Já na gestação do meu irmão, que foi a primeira gestação dela, ela realmente teve todos os tipos de sintoma inimagináveis. Tudo que vocês possam pensar, ela teve, até urticária, até coceira ela teve na primeira gestação. Isso não só antes do atraso, durante a gestação toda. Então, realmente, o organismo ele muda, né, de uma gestação para outra. Você pode ter uma gestação que você não tenha nenhum tipo de sintoma, nenhum sinal antes do atraso menstrual, como você pode ter uma outra gestação que você tenha todos os sinais e sintomas possíveis. Isso porque o nosso corpo ele não é uma máquina programada, né? Cada momento a gente vive, cada momento o nosso metabolismo é diferenciado. O que eu metabolizava com 20 anos, eu já não metabolizo mais com 30 com tanta facilidade. Isso a gente sabe, né? No decorrer da vida, aí às vezes a gente sente mais cansaço com coisas que a gente fazia tão facilmente anteriormente, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe alguns sintomas, os clássicos aqui, mas eu trouxe o porquê que a gente sente eles. E eu queria começar falando do enjoo, né? Que é o dito cujo, o popular enjoo que as mamãezinhas sempre acabam sentindo sem mesmo saber que já são mamãezinhas, né? Porque é antes do atraso. Então, o enjoo, ele é proveniente da alteração, do aumento da detectação do organismo com o beta-HCG. Então, o que acontece? Como eu falei no vídeo da anidação, quando o blastocisto ele repousa sobre a parede do útero, isso serve de alerta para o corpo. Tipo, pera lá, gente, para tudo. Tem um blastocisto aqui na parede do útero. Vamos fabricar bastante beta-HCG. O corpo está precisando de beta-HCG. Vamos fabricar. E aí começa essa fabricação mesmo de beta-HCG para fazer a manutenção dessa gestação. Então, o que isso vai ocasionar? Muito enjoo, porque existe um pico desse beta-HCG, né? Uma subida, e muitos corpos de muitas mulheres acaba sentindo esse estímulo que o corpo acaba dando, acaba sendo um estímulo pra gente, porque pensa que o nosso hormônio estava ali entre altos e baixos, mas estava ali regularmente e do nada, entre aspas, chega o blastocisto lá e tem que produzir beta-HCG urgentemente. Então, essa diferença entre os hormônios e esse novo hormônio que chega no organismo da mulher realmente é um impacto grande que muitas mulheres sofrem. Então, esse é a primeira característica de grande relato das mulheres é o enjoo. Agora, um sintoma muito curioso que poucas pessoas falam e você ouve falar são os gases, a flatulência que a gente chama, gases intestinais mesmo, sabe? Isso também acontece. E pode acontecer tanto os gases como a prisão de ventre devido à alteração da progesterona. A progesterona ela tá ali em alta também, o beta-HCG de um lado, a progesterona do outro, fabricando e preparando, engrossando o colo do útero, enfim, trabalhando a todo vapor. E por conta da progesterona alta, ela acaba deixando a musculatura, que é o revestimento dos nossos músculos, né, do intestino, útero, relaxados. Muito relaxados. Então, esse relaxamento faz com que os gases fiquem aprisionados ali, né? Não deixa o intestino trabalhar com o fluxo normal. Então, isso pode ocasionar tanto a prisão de ventre, como também os gases, a flatulência. Tem muita gente que estranha esse tipo de sintoma, né? Porque ele não é comum. Desculpa ter arrumado a câmera aqui. Então, esse sintoma ele é bem atípico, assim como
poucas pessoas reclamam de tontura, não são todas as pessoas que reclamam, que sinalizam a tontura, mas ela também é um sinal da alteração, tanto hormonal, como também do inchaço, retenção de líquido, até por uma série de fatores, é uma cascata, né? É uma bolinha de neve, uma coisa acaba puxando a outra. Então, por exemplo, você fica mais cansada, com mais sono, porque fica mesmo, e esse sono leva, às vezes, você ficar mais em repouso, aí a circulação diminui, aí você acumula líquido. Então, assim, é uma coisa que vai puxando a outra, mas principalmente por conta da progesterona. A progesterona, ela tá em todos os lugares que a gente possa imaginar. Ela, em alguns momentos, em todos os momentos, ela nos ajuda muito, mas quando ela tá alterada, acaba sendo um desgaste, vamos se dizer assim, para o corpo feminino, né? Essa alteração do sono também é devido à alteração hormonal, por conta da nossa queridíssima progesterona também. Além do que, o corpo ele é muito sábio, ele é muito perfeito. Ele sabe que o organismo da mulher precisa poupar energia. Então, você está gerando uma vida. O seu organismo está todo vapor ali, direcionando sangue, oxigênio, metabolismo, tudo certinho no devido lugar para gerar uma vida. E então ele acaba também te deixando um pouquinho mais lentificada, pensando em você poupar energia em algumas atividades para canalizar realmente para gerar esse novo serzinho que vem ao mundo. Então, o organismo, apesar de às vezes a gente pensar que não sabe disso, ele sabe sim, e ele acaba tendo seus jeitos de fazer a gente ficar um pouquinho mais quietinha, mais em repouso para isso acontecer. Então, além desses sintomas que eu comentei com vocês, tem o sintoma típico da mama, né? A mama, ela acaba, às vezes, por muitas vezes, ficando bem inchada, dolorida. Tem pessoas até que acabam relatando a ardência no bico do peito. Falam, ai, não podia encostar. Essa ardência no bico, não podia pôr o sutiã, encostar na camiseta. Ele é aumentado, ele mais quente. Então, isso também se dá por conta da alteração hormonal, né? E a própria reformulação física mesmo do local. Quando você realmente já sabe que está grávida, o corpo também sabe disso, até por conta do beta-HCG, como eu expliquei para vocês, mas muito também por conta das camadas internas da mama, né? Então, a gente sabe que a mama ela é composta, grande parte, pela gordura. Tanto que, se você perceber, quando você emagrece ou engorda, a mama também aumenta ou diminui, tá? E, gente, um detalhe aqui que eu gosto de explicar, é mama, tá? O seio, tudo que é seio é uma depressão, então o seio ele fica entre as mamas. O certo é falar mama, não seios, tá? Então as mamas realmente passam por algumas alterações. E isso também acontece nos ductos mamários, eles também estão sendo reformulados, por isso que às vezes muita gente começa a perceber as veias, azulzinha, verdinha, assim. Gente, eu nunca tinha reparado essas veias, o que está acontecendo? Também já é uma alteração antes do atraso menstrual, por conta realmente dessa alteração hormonal. Além do que haverão outras mudanças no futuro para preparar essa mama para a amamentação do bebezinho. Então, além desse outro sintoma, a gente tem o típico, que é muito confundido com a TPM, que é a mudança do nosso humor. Gente, sério, ninguém merece, né? Às vezes eu penso, eu falo, nossa, acho que eu tô numa montanha-russa. Tem dia, não é nem dia, é horário. De manhã eu tô feliz, depois do almoço já tô estranha, à tarde tô querendo já dormir para acabar o dia, e chega à noite já tô animada. Realmente esse período de pré-menstruação, que nesse caso aqui não é pré-menstruação, não é TPM, realmente é um sintoma antes do atraso, é devido à alteração hormonal. Porém, tem uma atenção aqui. Assim, inclusive é uma atenção bem importante, porque nessa alteração de humor, muitas vezes passa muita coisa despercebida. A gente acha que é só TPM, no caso, ou é só um sintoma de alteração de humor, mas não.
Às vezes, gente, vem a depressão, a ansiedade, irritabilidade a gente às vezes sempre tem, né? Por conta dos hormônios mesmo, não é porque a gente é chata não, mas é uma questão científica, fisiológica, hormonal que a gente tem. Então não é coisa da nossa cabeça, a gente não é chata e a gente não é louca, tá? Mas isso realmente acontece por conta dessas alterações hormonais. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a essa alteração do humor. Até qual ponto isso é realmente um sintoma da gestação ou da TPM. A gente, às vezes, está mascarando aí uma depressão, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico e por muitas vezes passa despercebido. E aí, quando vai ver, já foi, já estourou, não tem muito mais o que fazer. Então, isso são assuntos, são pontos, são sintomas que o corpo dá e a gente sempre precisa estar de olho para que isso não prejudique a gente no futuro, né? Até porque acho que vocês já ouviram falar sobre a questão de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é muito séria, ela precisa realmente ser identificada, tratada devidamente, porque isso não compromete só a mãe, mas o bebezinho também, né? Quantos relatos eu já ouvi de amigas, de colegas, de conhecidas que falam: nossa, Renata, eu cheguei em casa, sempre é quase o mesmo relato. Eu cheguei em casa da maternidade, coloquei o bebezinho lá no berço, no carrinho, no colo, e ele teve que fazer a primeira amamentação, começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu queria sumir, eu não queria dar de mamar. Então, assim, foi um ciclo. Eu tive uma colega muito próxima a mim, que ela não conseguia de jeito nenhum pegar a criança para amamentar, porque realmente ela estava muito depressiva mesmo, ela não conseguia. Aí, graças a Deus, ela com um super paizão do lado, o esposo dela foi lá, foi no médico por ela, conversou com o médico prescreveu um remedinho para antidepressivo mesmo, depressão pós-parto, até por conta do puerpério, das alterações hormonais, de tudo isso que é uma cascata e isso precisa ser tratado. E aí ela conseguiu em pouco tempo, em 2, 3 dias, reverter todo esse caso e dar continuidade na amamentação e no desenvolvimento do bebezinho. Mas assim, são pontos de muita atenção que a gente precisa sempre estar alerta, tá? Esse assunto ainda é recente aqui no canal, porque a gente ainda tá falando de coisas que acontecem antes da gestação e do bebezinho nascer. Mas a gente vai chegar lá e a gente vai mergulhar a fundo nesse tema, porque ele é muito importante, tá bom? Então o vídeo que eu tinha de hoje para falar era isso. Eu espero que eu tenha ajudado e contribuído de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, até como funciona esses tipos de mecanismo de defesa do corpo, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. Se você achar que esse vídeo foi legal, foi útil, pode deixar um curtir ou compartilhar ainda com uma amiga, uma conhecida sua, que você acha que possa ajudar de alguma forma, porque esse é o nosso propósito, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!